Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, vamos falar com Deus em oração. Ó Deus Pai, humildemente estamos em culto e oração. Iniciamos reconhecendo que temos muitas maldades e fraquezas a confessar. Por herança somos pecadores desde a nossa concepção e nascimento. A maldade que está dentro de nós nos separa do Senhor e de nossos irmãos. O Senhor deseja que sejamos modelos de fé e de vida para com os outros. No entanto, os pensamentos indecentes, os desejos pecaminosos, as palavras e atitudes erradas é que são frequentes no nosso dia a dia. Somos omissos e negligentes. Por isso rogamos, tem misericórdia de nós e perdoa-nos. Perdoa toda a nossa dívida e capacita-nos a perdoar aos nossos devedores. O nosso socorro vem do Senhor por meio de seu Filho Jesus, que assumiu nossa natureza pecaminosa para nos salvar. Seu Filho pagou nossa dívida. Por esse motivo estamos aqui para agradecer e continuar pedindo perdão, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Em paz com Deus, agora, meus irmãos, vamos ouvir o Salmo 103. Salmo 103, de Davi. Ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve, que eu louve o Santo Deus com todas as minhas forças. Que todo o meu ser louve o Senhor e que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me salva da morte e me abençoa com amor e bondade. Ele enche a minha vida com muitas coisas boas. E assim eu continuo jovem e forte, como a águia. O Senhor Deus julga a favor dos oprimidos e garante os seus direitos. Ele revelou seus planos a Moisés e deixou que o povo de Israel visse os seus feitos poderosos. O Senhor é bondoso e misericordioso. Não fica irado facilmente e é muito amoroso. Ele não vive nos repreendendo e a sua ira não dura para sempre. O Senhor não nos castiga como merecemos, nem nos paga de acordo com os nossos pecados e maldades. Assim como é grande a distância entre o céu e a terra, assim é grande o seu amor por aqueles que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós os nossos pecados. Como um pai trata com bondade os seus filhos, assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem. Pois ele sabe como somos feitos. Lembra que somos pó. A nossa vida é como a grama, cresce e floresce como a flor do campo. Aí o vento sopra
a flor desaparece e nunca mais ninguém a vê. Mas o amor de Deus, o Senhor, por aqueles que o temem, dura para sempre. A sua bondade permanece, passando de pais a filhos, para aqueles que guardam a sua aliança e obedecem fielmente aos seus mandamentos. O Senhor Deus colocou o seu trono bem firme no céu. Ele é rei e domina tudo. Louvem o Senhor, fortes e poderosos anjos, que ouvem o que ele diz, que obedecem os seus mandamentos. Louvem o Senhor, todos os anjos do céu, todos os seus servos que fazem a sua vontade. Louvem o Senhor, todas as suas criaturas, em todo lugar onde ele reina. Que todo o meu ser te louve, ó Senhor. Convidamos agora a Nicolina para a leitura de Gênesis capítulo 50, 15 a 21, e a Miriam para ler Romanos 14, 1 a 12. Em seguida, acompanharemos um vídeo baseado no Evangelho de Mateus 18, 21 a 35. A leitura do Antigo Testamento se encontra em Gênesis capítulo 50, versículos 15 a 21. Final da história de José. Depois da morte do pai, os irmãos de José disseram: talvez José tenha ódio de nós e vá se vingar de todo o mal que lhe fizemos. Então mandaram dizer a José: antes que seu pai morresse, ele mandou que pedíssemos a você o seguinte: por favor, perdoe a maldade e o pecado dos seus irmãos que o maltrataram. Portanto, pedimos que perdoe a nossa maldade, pois somos servos do Deus do seu pai. Quando recebeu esta mensagem, José chorou. Depois, os próprios irmãos vieram, se curvaram diante dele e disseram: aqui estamos, somos seus criados. Mas José respondeu: não tenham medo, eu não posso me colocar no lugar de Deus. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muita gente. Não tenham medo, eu cuidarei de vocês e dos seus filhos. Até aqui a palavra. Amém. O destaque se encontra no versículo 19. Mas José respondeu: não tenham medo, eu não posso me colocar no lugar de Deus. Oração. Bondoso Deus, guia a nossa vida, livra-nos do mal, livra-nos do desejo de vingança contra alguém que tenha feito o mal a nós. Queremos ser movidos pelo seu amor eterno em Jesus. Amém. Leitura da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículos 1 a 12. Aceita entre vocês quem é fraco na fé, sem criticar as opiniões dessa pessoa. Por exemplo, algumas pessoas creem que podem comer de tudo, mas quem é fraco na fé come somente verduras e legumes. Quem come de tudo não deve desprezar quem não faz isso, e quem só come verduras e legumes não deve condenar quem come de tudo, pois Deus o aceitou.
Quem é você para julgar o escravo de alguém? Se ele vai vencer ou fracassar. Isso é da conta do dono dele. E ele vai vencer porque o Senhor pode fazê-lo vencer. Algumas pessoas pensam que certos dias são mais importantes do que outros, enquanto que outras pessoas pensam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar bem firme nas suas opiniões. Quem der mais valor a certo dia, faz isso para honrar o Senhor. E também quem come de tudo, faz isso para honrar o Senhor, pois agradece a Deus o alimento. E quem evita comer certas coisas, faz isso para honrar o Senhor e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, e de nenhum de nós morre para si mesmo. Se vivemos, é para o Senhor que vivemos. E se morremos, também é para o Senhor que morremos. Assim, tanto se vivemos como se morremos, somos do Senhor. Pois Cristo morreu e viveu de novo para ser o Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Portanto, por que é que você, que só come verduras e legumes, condena o seu irmão? E você que come de tudo, por que despreza o seu irmão? Pois todos nós estaremos diante de Deus para sermos julgados por ele. É isto que as Escrituras Sagradas dizem. Juro pela vida, diz o Senhor, que todos se ajoelharão diante de mim, e todos afirmarão que eu sou Deus. Assim, cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Destaque do dia. Quem é você para julgar? Oremos. Ó Deus, afasta de nós o egoísmo, o orgulho, a arrogância, a prepotência e o julgamento. Crie em nós um coração puro e um espírito humilde, pois todos nós, pecadores, carecemos de perdão que seu Filho Jesus rogou na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Amém. Até aqui a palavra. Amém. Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara.
Então, o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor, o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então, o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor, o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Estimados irmãos e irmãs, em Jesus nosso Salvador. O tema central dos textos que ouvimos hoje é perdão. E destacamos esse tema tão relevante para nós, o subtema o poder curativo do perdão. É fácil e bonito falar de perdão. Mas o que seria mais fácil? Perdoar
ou pedir perdão? Ou será que não nos interessa mais falar em perdão? Pois para perdoar é necessário expor quem está devendo, é necessário se humilhar por causa da dívida que não se consegue pagar. Afinal, tem alguém nesse mundo que não tem nenhuma dívida a ser paga? Não estou falando em dívida monetária, dívida de dinheiro, mas dívida moral, dívida espiritual. Essa dívida vem desde o princípio dos tempos, causando dor e morte. A dívida de Adão e Eva, que foi transferida para seus filhos como herança, nos afeta até hoje. A dívida do pecado original. Como pagar essa dívida? Pois todos sabemos que devemos prestar conta do que devemos. Na leitura de Gênesis capítulo 50, 15 a 21, temos o grande final de uma história de inveja entre irmãos, ódio, injustiça e quase assassinato do irmão. Um irmão que foi vendido como escravo e levado ao Egito. Quase se repete o que Caim fez com seu irmão Abel, que por inveja o matou. A história de José e seus 11 irmãos, filhos de Jacó com Lia e Raquel, nos dá uma das maiores lições de como o perdão tem poder de cura. Vemos que a história da humanidade é cercada de inveja, ódio, injustiça e morte até hoje. E mesmo em meio a tanta violência, Deus manifesta a sua misericórdia e providencia um meio para salvar a humanidade da condenação no dia da prestação de contas. Sabemos como Deus acompanhou José durante 40 anos, desde que fora vendido como escravo pelos seus irmãos, e sua chegada ao Egito. Nada aconteceu por acaso. Deus tinha um propósito na vida de José. Podemos considerar a vida desse jovem como um dos mais belos exemplos de superação, fidelidade, perseverança, amor e perdão. Compartilho com vocês um pouco da história no vídeo a seguir. Benjamim está com eles. Quando chegarem, tragam cada um de meus irmãos ao palácio. Chris, Joy, vocês estão aqui? Guarde isso. Ah, aí estão vocês. Sinto muito por deixá-los esperando aqui o dia todo. O que aconteceu? Você castigou seus irmãos? Não, na verdade eu os alimentei, dei mantimentos e os mandei à sua terra. Vocês passaram tempo com eles. Agora me digam, que tipo de homens eles se tornaram? Eles nos receberam e cuidaram muito bem de nós. Especialmente Benjamim. Você falou com ele? Não posso acreditar que você apenas os mandou embora. E quanto a fazê-los se curvarem a você... Seus irmãos foram pegos roubando. Nossos guardas os estão trazendo de volta agora. O quê? Roubando? Eles não. Vamos! Vamos ver que tipo de homens eles realmente são. Então, Benjamim é o ladrão. O quê? Por que você roubaria minha taça especial? Benjamim não faria isso. Silêncio! Não se preocupem. Eu não vou punir todos vocês. Somente ele. Ele ficará aqui como meu escravo. José, escute. Se o senhor precisa punir alguém, que seja eu o seu escravo. Deixe esse rapaz voltar para casa. Você ficaria no lugar dele? Com certeza.
Nosso pai já sofreu bastante com a perda do seu outro filho. Não quero que ele passe por isso de novo. A taça não foi roubada. Foi apenas um teste. Eu precisava saber se meus irmãos realmente tinham mudado. Seus irmãos? Olhem com atenção. Eu sou José, o irmão que vocês perderam há tanto tempo. Eu mudei. E agora eu sei que vocês também mudaram. É José, irmãos. José! Perdoe-nos, irmão, por tudo que fizemos com você. Tudo está perdoado. Vocês quiseram me fazer mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Ele me colocou nesta posição para que eu pudesse salvar a vida de muitas pessoas. É isso! Isso é certo! Vão até meu pai e digam que Deus fez de seu filho o Senhor do Egito. Ele e toda a sua família devem se mudar para cá, onde eu darei sustento a todos. Nenhum dos meus planos para José funcionou e tudo terminou melhor do que eu poderia esperar. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Pai! Irmãos e irmãs, vemos claramente nesta história o poder curativo do perdão. José demonstra 3 coisas importantes com sua atitude em perdoar seus irmãos pelos 40 anos de exílio. E olha que a dívida era grande. Mesmo sendo escravo, preso e humilhado, jamais duvidou de que Deus estava com ele. Tudo o que aconteceu com José nos ensina, primeiro, que a correção ou o castigo dos pecados pertence a Deus. Segundo, que a providência divina muda o mal em bem para benefício de seu povo. E terceiro, que o amor de Deus nos faz pagar o mal que o nosso próximo comete contra nós, não somente com o perdão, mas também com o amor e ajuda concreta ao devedor. Conforme lemos lá em Romanos 12, 21, não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Foi isso que José fez pelos seus irmãos. Eles foram curados de todo o mal que fizeram, foram transformados em novas criaturas. O perdão de José teve um poder curativo. E assim a história de José e seus irmãos teve um final feliz. A história completa de José, meus irmãos, está escrita a partir do capítulo 37 de Gênesis. E a nossa história? Como será contada? Com a gente acontece o mesmo. Como poderíamos ser verdadeiramente felizes se não tivéssemos o perdão do Senhor? Como viver carregando sobre nós a imensa dívida de pecados que temos para com Deus e com o nosso próximo? Você reconhece que tem essa dívida? Muitos não reconhecem sua dívida, por isso causam tanta infelicidade. Quantos hoje vivem em meio a situações de conflito e pecado, como na história de José e seus irmãos? Vemos conflitos como na história dos 2 devedores na leitura do Evangelho de Mateus 18, onde um recebe o perdão de uma dívida incalculável e não é capaz de perdoar o irmão que devia-lhe uma pequena soma. Ou das pessoas que se acham no direito e poder de julgar os outros por terem costumes e até crenças diferentes. Diz o apóstolo Paulo em Romanos 14, 4,
Quem é você para julgar alguém? Tem alguém aí que se considera melhor do que os outros? Temos que reconhecer que muitas vezes somos como os irmãos de José, desprezando o irmão e até desejando sua morte. Ou somos como Pedro, pensando que há um limite para o perdão. 7 vezes é o bastante, afinal, é até mais do que 3 vezes, conforme o ensino judaico. Ou somos como aqueles que julgam os outros pelo que comem, bebem, vestem e tantas coisas mais. Até julgam o tamanho da fé do outro, se é forte ou se é fraca. Quando agimos assim, meus irmãos, com orgulho, mostramos que não compreendemos o profundo amor que Deus teve por nós em sacrificar seu Filho Jesus, para nos curar da doença que mais mata, o pecado. Pois está escrito lá em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Por isso o apóstolo Paulo escreve em sua carta aos Romanos, capítulo 14, verso 10, por que você condena seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Quem já calculou quanto terá de prestar contas a Deus? Com certeza a nossa dívida ultrapassa 70 vezes 7, que é igual a 490. Para nossa felicidade, meus irmãos, o resultado dessa conta que Deus faz é o perdão em Jesus. Perdão sem limites. Ainda bem que a atitude de Deus em relação a nós é totalmente diferente. Ainda bem que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Se assim fosse, certamente ninguém de nós estaria aqui para contar histórias. Histórias de como o perdão pode curar uma alma condenada à morte eterna. Histórias como a de José e a parábola dos 2 devedores. Nossas histórias de vida testemunham como Deus nos amou e ama, sem merecermos, sempre de novo, cada dia, todos os dias de nossas vidas. É Deus que nos alimenta com o sol e com a chuva, tanto os bons como os maus. Quem somos nós para negar que Deus tem nos amado? Quem de nós pode negar como Deus tem nos curado de tantas doenças, tanto físicas como espirituais? Deus continua se apresentando a nós, como diz o rei Davi no Salmo 103, versículos 3, 4 e 10. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me salva da morte e me abençoa com poder, com amor e bondade. O Senhor não nos castiga como merecemos, nem nos paga de acordo com os nossos pecados e maldades. Talvez alguns diriam, é fácil e bonito ouvir e falar de perdão. No entanto, não é fácil praticar esse perdão. Talvez alguém aí esteja pensando, eu não consigo perdoar o que ele ou ela me fez. Se depender da nossa vontade humana, meus irmãos, corrompida pelo pecado, com certeza perdoar alguém que nos fez o mal é impossível. Por isso Jesus veio para falar de perdão e praticar o perdão até na cruz, onde ele orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O poder para perdoar não vem de nós, vem de Deus.
Se alguém não está conseguindo perdoar, peça a Deus para lhe dar esse poder. Tenho certeza de que tanto você como quem lhe deve alguma coisa terão um final feliz. Não esqueçamos nunca a palavra de Jesus. Faça aos outros o que você quer que os outros façam a você. Então, peça perdão e perdoe. Assim você irá experimentar o poder da cura que o perdão produz. Repito, será uma cura tanto física como espiritual. Somente conservando nossos olhos fixos em Jesus, teremos capacidade para perdoar e pedir perdão. Assim poderemos orar ao nosso Pai do céu com o coração aberto. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Portanto, façamos conforme está escrito na primeira carta de João, capítulo 1, versos 9 e 10 e capítulo 2, versos 1 e 2. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação, o perdão pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Perdão, meus irmãos, é um poder divino. Portanto, que Deus nos faça compreender, receber, incorporar, compartilhar, viver e praticar esse maravilhoso poder de perdoar e pedir perdão. Não até 7 vezes, mas 70 vezes 7, isto é, sempre. Que neste mundo tão carente de amor, muitos conheçam o poder curativo do perdão através de nós, filhos perdoados do nosso Pai que está no céu. Oremos sempre. Perdão, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se sofrimento te causei, Senhor, se ao meu exemplo fraco tropeçou, se em teu caminho eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se ao meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu viver, tranquilo e calmo, sem lutar por ti, devendo estar bem firme no labor, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me de incertezas mil. Transforma
Meus irmãos, vamos dedicar nossas ofertas de gratidão ao Senhor. Oremos. Querido Deus e amado Pai Celestial, agradecemos pelo grande amor que o Senhor demonstra diariamente a cada um de nós. Rica é a sua misericórdia e a sua bondade não tem fim. Ela se renova em nossas vidas todas as manhãs. E como é grande a sua graça! O Senhor enviou seu amado Filho Jesus Cristo a este mundo para ser o nosso Salvador. Com a sua obra redentora realizada através do seu sacrifício, morte e ressurreição, o Senhor nos resgatou das trevas para a luz e nos trouxe para uma nova e feliz comunhão contigo. Pelo sangue de Cristo, nossos pecados foram cobertos pelo perdão pleno e eterno. Nossa dívida foi paga. Pela ressurreição de Jesus, uma viva esperança vive em nossos corações. Rogamos, ó Pai, que pelo Espírito Santo possamos viver o perdão em nossos relacionamentos diários, perdoando uns aos outros, vivendo em paz e harmonia com todos. Que o seu perdão nos cure de todas as nossas enfermidades, principalmente as enfermidades espirituais. Louvamos ao Senhor pela saúde de nossa irmã Égida e pedimos que guarde a todos os demais irmãos enfermos. Guarda-nos de todos os perigos e nos livre de toda obra maligna do diabo. Aumente a nossa fé e abençoa principalmente aos que sofrem. Renove a vida e a saúde de todos os que são afligidos de alguma forma pelo pecado, pelo mal, pela doença e pela morte. Somente o Senhor é a fonte da vida, por isso buscamos ao Senhor enquanto se pode achar. E também agradecemos ao Senhor pelas nossas irmãs que vão completar mais um ano de vida nesta semana. Dia 15, Neide Klippel. Dia 16, Joelma Klippel. Juliana de Campos Schulze e Júlia, neta de nossa irmã Marlene. Continue abençoando-as para que cresçam na fé, na esperança e no amor. Em nome de Jesus Cristo, rogamos e oramos por todos. Principalmente, em nome de Jesus nós oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, teu Deus, de todo
nosso irmão amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o coração. Alma, entendimento, amarás, sim, amarás teu irmão também. Ama de coração, como a ti mesmo. Esta é a lei do Santo Deus, lei preciosa que nos deu, lei que fala de amor. Amando a Deus de todo o coração, poderemos só então amar, amar, amar nosso irmão. Louvado seja Deus. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Amados irmãos, na primeira quinzena de setembro de 1920, o embrião do nosso inário, pequeno Himnos e Orações, passou a ser utilizado em Lagoa Vermelha, Rio Grande do Sul. Foi o primeiro inário luterano em língua portuguesa, na IELB. Portanto, domingo que vem, em nosso culto, iremos celebrar os 100 anos do inário luterano. Também queremos convidar, se alguém estiver precisando de auxílio, entre em contato conosco ligando para 33217132. Nos despedimos desejando a todos uma semana abençoada. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Amém.